A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. É o tempo que nós reservamos todos os dias para nos debruçarmos em conhecermos a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor deixou registrado como plano profético para a nossa salvação. E estamos fazendo uma leitura sequencial, já estamos no segundo livro da Bíblia. Hoje vamos dar sequência no capítulo 38, nós iniciamos a leitura desse capítulo no episódio anterior. Estamos vendo nos últimos capítulos como se deu a construção do tabernáculo, com todos os detalhes que o Senhor mostrou a Moisés, seu servo. Então, o Senhor capacitou ali o povo, os hebreus que já estavam ali no deserto caminhando para a construção do tabernáculo. Nós terminamos o episódio anterior no capítulo 38, no versículo 20. E hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 38, no versículo 21. Então vamos ler todos juntos, né? Êxodo capítulo 38, versículo 21. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezaleel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele, a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obras e engenhoso artífice e bordador em azul e em púrpura e em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. Um beca por cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme ao ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mas dos 1.775 ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e as cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os vasos do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Então, assim nós encerramos o capítulo 38, vendo a quantidade de materiais que foi gasto na construção ali do tabernáculo. Vamos agora ao capítulo 39 do livro do Êxodo. Fizeram também os vestidos do ministério para ministrar no santuário, de azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram os vestidos santos para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem. As suas duas pontas se ajuntavam.
E o cinto de artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra de éfode, de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras. Uma ordem de uma sárdia, de um topázio e de um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem de um jacinto e de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa e de uma sardônica e de um jaspe, engastadas nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, de gravura de selo, cada uma com seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto do artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de azul. E o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul e de púrpura e de carmesim e a fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda, entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto à roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. E fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também
a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: Santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim, se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Então, nós encerramos aqui a construção do tabernáculo. Nós ainda estamos aqui no capítulo 39, não encerramos o capítulo 39, mas o texto já nos informa que o povo fez tudo conforme a revelação do Senhor a Moisés, obedeceu ao Senhor em tudo aquilo que ele tinha orientado a Moisés. O modelo do tabernáculo foi seguido com detalhes na forma como o Senhor determinou. Então, nós aprendemos com isso que quando o Senhor nos dá uma orientação, uma revelação, e nós cumprimos com riqueza de detalhes daquilo que o Senhor mostrou, há uma bênção nisso, assim como está registrado na sua palavra. Amém? Paz do Senhor Jesus a todos.